Opa, está no ar mais uma edição do nosso podcast do CRFMG, em áudio e vídeo para você. E a gente hoje vai falar de um assunto que tem a ver com a modernidade, né? O mundo tá moderno. Se faz uma consulta, ou seja, a teleconsulta, se faz um diagnóstico ali, talvez, né, do médico, o farmacêutico no atendimento, o profissional da saúde acaba tendo a ferramenta da internet, da comunicação como um todo nesse mundo digital. E as assinaturas eletrônicas em receitas digitais se tornaram comuns e se tornaram mais viáveis. E a gente vai conversar sobre esse assunto e a gente está recebendo aqui hoje a Luciana Calil. Ela é auditora fiscal de saúde pública da Prefeitura de Goiânia, mestre em ensino na saúde pela UFG. Vamos mostrar ela aqui? Mostrar ela na nossa tela, isso, mostrar ela já sorrindo para a gente, exatamente. Mestre em ensino na saúde pela UFG e membro do Grupo Técnico de Vigilância em Saúde do Conselho Federal de Farmácia. E, Luciana, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada, Márcia, né, nossa presidente aqui do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. É uma honra estar aqui com vocês. Pois é, e você já citou, a Márcia está aqui com a gente. Márcia de Oliveira Penas é a nossa presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E eu já queria começar perguntando para a Lu aí. Ótimo. Pode ser, Luciano? O que Claro. é assinatura eletrônica nesses documentos? Conta pra gente. Então, no período de pandemia, nós queríamos, né, a Anvisa e até mesmo, né, o próprio governo queria evitar que as pessoas ficassem indo aos hospitais, onde nós tínhamos aí tantas pessoas contaminadas. E nós estávamos aí preconizando, então, o isolamento social. Nesse período, então, veio à tona a teleconsulta. E essa consulta, né, através da internet, através da tecnologia, ela pode resultar, né, com a prescrição de um medicamento. Então, para que a pessoa não precisasse se dirigir às unidades de saúde para pegar a receita, foi aprovado, então, né, uma medida provisória, e depois nós tivemos uma lei federal, aonde torna-se possível receitas feitas em meio eletrônico com assinatura eletrônica. Então, a assinatura eletrônica é um código criptografado, que ele é pessoal, intransferível, então que o signatário, que é quem assina a receita, vai ter, e ele coloca lá a sua assinatura eletrônica. Essa assinatura eletrônica, ela serve para detectar quem realmente assinou aquele documento, né? E quando ela é certificada, a gente garante aí que esse documento, depois de assinado, não foi adulterado. Então, eu tenho ali um documento com valor legal. E assim são as prescrições feitas em meio eletrônico, com assinatura eletrônica, para medicamentos. E aí nós temos para medicamentos antimicrobianos e medicamentos sujeitos ao controle especial, aqueles que são da receita de controle especial. Pois é, a pandemia serviu para alguma coisa, pelo menos, né? Porque Pois é. que pandemia que foi complicada, mas o avanço acabou se tendo nessa situação. Agora, o que eu percebo também, não sei se é uma observação, e aí os nossos colegas farmacêuticos estão acompanhando, ficou mais ágil também, da pandemia para agora, para o pós-pandemia, tá mais ágil esse processo nas farmácias e drogarias, né? Porque vem eletronicamente, né? Já o processo que a gente também faz, como é que fala? A autenticidade das receitas é eletrônica, né? Então, já ficou tudo no mesmo meio. Mas a pergunta que a gente quer saber, a pandemia acabou, continua valendo? Continua. Eu tenho uma lei federal, a 14.063. Perfeito. Então, eu tenho uma lei federal que me garante que eu posso ter, sim, assinatura eletrônica. Na verdade, a assinatura eletrônica é onde que ela começou nos processos, né? Nos tribunais, por exemplo, nos fóruns, os processos jurídicos, aqueles processos de 200, 300 folhas, passaram a circular de forma eletrônica e aí constavam com as assinaturas. E foi permitido que essa assinatura eletrônica fosse usada na área da saúde. Mas o avanço da tecnologia em saúde é um caminho sem volta. Nós estamos progredindo muito rápido na tecnologia em saúde.
E eu acho fantástico, né? Porque você faz uma teleconsulta e às vezes você precisa da prescrição de um medicamento. E acho que é inviável você ter que se dirigir ao consultório só para pegar aquela prescrição. Então, ele faz a prescrição, põe a assinatura eletrônica e envia em PDF, através do WhatsApp, através do e-mail, né? Ou através de algum outro meio eletrônico, SMS. Então, ficou bem prático. Mas eu acho que essa tecnologia em saúde, ela vai avançar muito mais. Acho que nós vamos até assustar com tanta tecnologia aí. E uma Mas dúvida... que bom, né? Se isso contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e para o trabalho dos profissionais da saúde. Agora, uma dúvida também é se é necessário o profissional imprimir essa receita para arquivamento, porque eu acho que para o cliente, para o paciente, acho que ficou meio claro que não precisa imprimir já com ela impressa. Mas o profissional ainda tem essa dúvida, né? Então, como que funciona o processo num todo? É feita a consulta com o médico. Caso ele vá fazer uma prescrição, é necessário o arquivo em PDF. Por quê? Eu vou utilizar esse arquivo em PDF para verificar essa prescrição digital, para verificar essa assinatura eletrônica, para verificar a validade e a autenticidade. Então, como funciona? O médico faz a prescrição de forma eletrônica, coloca a assinatura e envia para o paciente. Envia pelo WhatsApp, por SMS, por e-mail. O paciente, com esse arquivo em PDF, se dirige à farmácia. Lá na farmácia, ele precisa passar esse arquivo em PDF para a farmácia. Muitas hoje já tem até um QR Code assim no balcão, que você foca, já abre o endereço de e-mail que você vai enviar o arquivo. Outros, você passa por e-mail da farmácia, do próprio farmacêutico, pelo WhatsApp, enfim. A farmácia precisa ter o arquivo em PDF. A recomendação, salve o arquivo em PDF lá na página, né, na área de trabalho do seu computador. Crie uma pasta, porque esse arquivo tem que ficar arquivado 2 anos, tá? Então, coloque esse arquivinho lá, por exemplo, pasta de receitas digitais 2024. Arquiva lá, vai ficar lá arquivado por 2 anos. Depois, abre esse arquivo lá, vou falar o site que vocês vão utilizar para constar. Faz lá o upload da receita e ele vai te dar se essa receita está válida, está ok, se é um documento fidedigno, se é um documento que realmente foi assinado por aquele médico, se aquele documento não foi adulterado. Então, ele confirma ali a veracidade de quem assinou e do documento. Ok, com isso você pode abrir e fazer sua dispensação. A gente tem algumas plataformas que são comerciais, que o farmacêutico costuma abrir esse PDF em plataformas comerciais que tem ali o espaço para você preencher de forma eletrônica. A nossa recomendação é que, preenchendo de forma eletrônica, mesmo assim você imprima a receita. Carimbe no verso os dados da dispensação, que são exigidos. Para medicamentos sujeitos ao controle especial, da lista C1 e C5, é exigido alguns dados. Se for para antimicrobianos, outros dados, né? Está lá na RDC 471 de 2021. Então, você vai colocar os dados da dispensação, geralmente a data, o número do lote, a quantidade. Então, você coloca aqueles dados ali no verso da receita e arquiva junto com as suas receitas físicas. Isso vai facilitar na hora de você lançar no seu sistema de controle, vai facilitar para você saber o que foi dispensado. Aí tem lá, você vai verificando, né, o que foi dispensado na receita física, na receita eletrônica. Se não, o farmacêutico vai ter uma dificuldade muito grande para controle de estoque. Pensa ele olhando as receitas físicas, aí está lá, faltando 3 medicamentos no armário dele. Ah, tem 2 na receita física. Até ele lembrar que uma foi na receita eletrônica e lá no computador pesquisar se está arquivado. Então, assim, o arquivo em PDF tem que ficar arquivado 2 anos. Mas imprima para facilitar o trabalho do farmacêutico no controle do estoque. E carimbe os dados da dispensação. Na hora de você lançar no seu sistema, você vai precisar desses dados. Você vai precisar da quantidade dispensada, do lote do produto, às vezes do número do MS, então da data. Isso é importantíssimo. Então, para esse controle, os dados da dispensação precisam ser atribuídos, então imprima a receita. Quanto tempo eu guardo essa receita? Os mesmos 2 anos do arquivo. Perfeito. Na outra ponta, né? Quando você está lá com o cliente, tem dúvida ainda? A turma
Márcia, que chega, tem o paciente que chega, o cliente que chega na farmácia, ainda tem dúvida em relação, meu médico chegou aqui, me mandou uma receita, né? Tem essa verdade. dúvida? Bastante. Geralmente, o paciente acha que a receita com a foto já é a receita digital. E não é. Excelente colocação. Não é, gente. Então, preste atenção. A foto da receita não significa que ela foi assinada digitalmente, tá? Isso é só uma foto da receita. Precisa da receita original física para a farmácia, porque a vigilância exige isso. Ok. Então, eles têm que entender que não é uma norma que a farmácia impõe, está burocratizando. Isso é um controle sanitário. Então, a gente precisa. A receita digital, ela tem assinatura digital. Ela é enviada eletronicamente por e-mail, por WhatsApp, etc. Mas ela tem o certificado digital, né? A assinatura digital, que é E ela tem diferente data, né, Márcia? de tirar. Ela tem data. Porque às vezes a pessoa tem uma receita digital e fala, é digital, eu posso usar qualquer dia, e não é. Segue os mesmos. Continua valendo mesmo período. 30 dias após que o médico passou 30 dias. Todas as receitas. E os antibióticos, 10 dias. Então, não mudou nada nisso. E de certa forma, isso que a Márcia está falando, essa dúvida, para o farmacêutico no início do processo, o farmacêutico foi o profissional de saúde na ponta na pandemia, em todas as situações. E ainda teve que lidar com essa novidade. Também foi um momento de aprendizado. O que o sistema, de alguma forma, já foi adequado de 2020, 2021? Foi adequado, melhorou muito. Isso. Quais foram os pontos assim que mais você observa no dia a dia que deu aquela, poxa, agora melhorou, aquilo era ruim, melhorou agora? Tá, uma coisa fantástica que aconteceu. O que a gente recomenda, né? A assinatura eletrônica para medicamentos sujeitos ao controle especial, aqueles da receita de controle especial, em 2 vias, que a gente chama de receita branca, né? Esse medicamento, essa receita ela deve ser verificada num site oficial. Essa assinatura eletrônica é a qualificada. E ele deve ser verificado num site oficial. Então, muito cuidado. Tem várias plataformas aí que são vendidas e comercializadas. De que forma? A plataforma vai até o médico, oferece um modelo de receita eletrônica para ele, oferece até fazer assinatura eletrônica. E para a farmácia, ela vende a divulgação. Por exemplo, eu vou comprar um medicamento, uma fluoxetina, na receita de controle especial. E aí, quando eu jogo nessa plataforma, me aparece lá embaixo as farmácias mais próximas que têm a fluoxetina. Essa plataforma é comercial. A Anvisa recomenda que as receitas sejam validadas no site oficial do ITI, tá? No começo da pandemia, eu tinha o site oficial do ITI, que é esse que é utilizado para verificar todos os documentos que têm assinatura digital. Depois foi desenvolvido um outro site. Aí foi uma reunião do Conselho Federal de Farmácia, do Conselho Federal de Medicina e do pessoal do ITI, né, do Instituto da Tecnologia da Informação, que pertence à Casa Civil. É uma instituição federal. Portanto, é uma certificadora oficial. Eles se reuniram e criaram agora, anotem aí, validar.iti.gov.br. É o site oficial para você validar as suas receitas. Então, antes eu tinha 2. Eu tinha o verificador ITI e tinha a assinatura digital. Eles uniram todos no validar.iti.gov.br. E olha que fantástico. Eles desenvolveram o campo do médico e o do farmacêutico. O do médico, você clica nele para poder, aí vem escrito lá para fazer o upload da receita, então você digita lá o nome que a receita está e ele abre e verifica, e o campo do farmacêutico para preencher os dados da dispensação de forma eletrônica, tá? Então, olha que fantástico. Até o ITI se aperfeiçoou para atender o médico e o farmacêutico. Perfeito. Validar.iti.gov.br. Fica essa Porque dica. até chegar aí foi um sofrimento. Pois viu? é, e a gente teve uma discussão também, os farmacêuticos vão lembrar, as farmacêuticas vão lembrar que estão nos acompanhando. Eu me lembro de uma discussão, bem lá atrás,
de quando começou-se a possibilidade de digitar o nome do remédio e o médico assinar a receita. Lá atrás teve essa discussão. Aí até muita gente brincava, mais fácil, porque o computador vai ser mais fácil de entender o que está escrito A letra ali. ilegível do médico, a atrapalha Márcia bastante. pode falar, é uma luta eterna, né? Então, esses processos todos, tanto a receita digitada, que ainda o médico vai lá, imprime, né? Muito comum nos pronto atendimentos, né? Que o cara digita lá, imprime e ele assina. E essa receita digital, ela de certa forma ela resolve um problema que o balconista da farmácia tem dificuldade, o farmacêutico tem dificuldade, porque letra, eu mesmo tenho uma letra horrível. Então, assim, é difícil, o erro é grande nesse processo, diminui essa porcentagem de erro? Ai, com certeza. Aí, nesse caso, sim. Isso é uma a outra maravilha, ótica né? da É questão uma da maravilha, receita digital. porque o que a gente tem que atentar é que a receita é um documento, é um documento oficial. Que não pode ser rasurado. Não pode ser rasurado, sujo, rasgado, adulterado, escrever, mudar a data, nada. É uma luta, né? Porque às vezes as pessoas rasuram, falam, gente, é um documento, não pode ser rasurado. E o mais importante, ele é um documento do paciente. Então, ali é um documento que vai constar todas as informações que ele precisa para tomar o medicamento de forma correta. E muitas vezes, além da receita ser elegível, o que a gente vê são receitas incompletas. Que o médico não explica como tomar. Só põe um remédio, uma caixa. Manda ver aí. E manda ver. E aí o cliente, mesmo com documento, o paciente, mesmo com documento, ele não tem as informações necessárias. Por quanto tempo que eu tenho que tomar? Que horas que eu tenho que tomar? Como que eu tenho que tomar? E não tem essas informações. Então, a gente tem que ver isso. A primeira coisa, a receita é um documento para o paciente saber como que ele vai fazer o uso. Muitas vezes a farmácia precisa reter esse documento, né? E outra coisa, quando a receita é para medicamento controlado, o digital só serve para aquelas receitas que têm de 2 vias. Quando a receita precisa de uma notificação especial, a receita digital não substitui. Então, se o paciente precisa comprar um medicamento tarjado, que precisa de uma notificação, não adianta falar que tem a receita digital ou o prescritor só passar a receita digital, que a receita digital é para o paciente, mas para a farmácia, para a vigilância, precisa da notificação com o número da mesma forma. Então, medicamentos, né, sujeitos à notificação de receita A, que é amarela, B, que é azul, B2, que são os anorexígenos, né? Ou para retinóide de uso sistêmico, não podem ser, esses medicamentos não podem ser prescritos com receita eletrônica, com assinatura eletrônica, tá? Receita digital com assinatura eletrônica, não podem. Você precisa da notificação e essa notificação ela tem uma numeração, que ela é fornecida pela vigilância sanitária local. Outra coisa que é muito importante dizer, basta chegar com uma receita digital com assinatura eletrônica impressa na farmácia? Não, vamos lá. Receita digital com assinatura eletrônica é um documento válido em meio eletrônico. Perfeito. Portanto, é necessário o arquivo em PDF. Você chegar só com a receita impressa, o médico prescreveu de forma digital, mas eu imprimi e vou na farmácia comprar. E isso também... Você não vai comprar. Luciana, você isso também... tem que levar o arquivo em PDF. A não ser que a receita traga lá um QR Code, que você consiga, através desse QR Code, ter acesso ao arquivo em PDF e baixar ele. Perfeito. Mas então, sem o arquivo em PDF... O farmacêutico, então, está acompanhando. Por exemplo, é muito importante isso. A receita ela é digital. Ela tem que ser enviada por um meio digital também. Precisa seja do pelo arquivo WhatsApp, em PDF. seja no e-mail. Sem o arquivo não no pode PDF ter dispensação. Tem que ter uma conferência de alguém receber esse PDF. Não pode ser um PDF livre. É um PDF que você vai lançar lá no Validar, né? No Validar. validar.iti.gov.br então, e você vai abrir esse arquivo e ele vai ser validado. Então, o farmacêutico ele não pode, por exemplo, hoje está tão, né? Você pega um aparelho assim, você já consegue escanear um documento, é impressionante. Você não pode
o farmacêutico não pode escanear uma receita ali. Se ela tiver um QR Code que Pode. te dá acesso ao arquivo, aí você baixa esse arquivo Uhum. e faz a validação dele no site, validar. Aí Perfeito. você pode. Se a receita não tiver esse caminho para o arquivo em PDF, onde você consiga baixar o arquivo em PDF, pode esquecer, não tem validade É nenhuma. porque a gente precisa, o farmacêutico precisa validar essa receita no meio eletrônico Uhum. para dizer que aquele medicamento já foi dispensado, porque senão aquele arquivo vai servir para várias compras e continuar. isso não pode. Agora, uma coisa que é curiosa é quando uma pessoa vira, Márcia, e fala assim: eu comprei um remédio sem receita. Eu comprei um remédio sem receita, eu chego na farmácia lá, na esquina lá de casa, eu falo qual que é o remédio que eu quero comprar e ele arruma um remédio, eu não tenho receita. Isso é crime, né? É crime. E o que É na tráfico de droga, não é Tráfico de isso? droga. Nossa. Dependendo do medicamento, se ele for da portaria 344, a gente tem uma lei onde substâncias da lista da portaria 344, ela se encaixa em tráfico de drogas. Porque aí a gente tem uma classe de medicamentos que gera dependência física e psíquica. Então, você adquirir esse medicamento sem receita, e quem está vendendo, né, ele sem receita, sem o documento para que esse medicamento seja liberado, que a receita nada mais é do que um documento que permite a liberação desse medicamento que está numa lista de controle. Uhum. Então, sem esse documento, sem a receita, a pessoa que está dispensando, ela pode responder por tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Está no Código Penal. Sério. E na farmácia, hoje, no dia a dia, vocês no trabalho, percebem que a receita digital já representa quantos por cento ali do número de receitas mês, ano dentro de uma farmácia? Bom, eu só tenho experiência da minha no bairro, então eu não posso falar como geral. Aham. Luciana, você que está na vigilância, você tem Eu noção não tenho disso? noção da porcentagem. Aham. Mas já é um Porque representativo? eu teria que ter um estudo mais aprofundado da porcentagem. Mas aumentou absurdamente. Uhum. E aumentou. Ela vem numa crescente. Uhum. Eu tinha uma quantidade durante a pandemia, né? Que foi quando surgiu realmente Uhum. a utilização da receita eletrônica em documentos da saúde. E depois da pandemia, ela vem numa crescente. Uhum. Hoje, até numa consulta presencial, o médico, ao invés de preencher o papel, ele faz ali no computador e manda no seu WhatsApp. Então, não só mais na teleconsulta. Hoje, no atendimento presencial, dentro do consultório médico, ele te atende, aí ele vai no computador, preenche lá a receita digital, coloca a assinatura eletrônica, já envia no seu WhatsApp ou envia pelo seu e-mail. Então, isso está sendo muito comum. Eu vejo essa prática de atendimento presencial e o médico fazer uma prescrição eletrônica, isso assim cresceu absurdamente. Os médicos se adequaram a isso, né? Digamos que virou talvez um costume médico, eles têm achado mais fácil preencher uma receita digital do que ela de forma física. Então, cresceu muito, muito mesmo. No dia a dia, assim, mesmo tendo um número para dizer, lá na farmácia, por exemplo, lá já tem uma representatividade assim maior, a gente está percebendo que as pessoas estão. Até esse cenário, né, do médico estar no consultório e fazer a própria receita digital. Lá na minha farmácia cresceu muito, mas mesmo assim ela deve ser ainda 10% das receitas. Ok. Não passa, não é assim. Por dia, por exemplo, no universo ali de 30, 40 receitas, eu tenho ali 5, 4. Perfeito. Não é a média maioria. mais ou menos essa. Sabe o que acontece? No SUS, geralmente, as receitas elas ainda são físicas, Uhum. sabe? Então, geralmente... Como o SUS tem essa maioria, né? E Exato. como é medicamento de controle, geralmente as pessoas vão buscar. Vão buscar. E o medicamento da receita do SUS, ela é do medicamento que a pessoa busca gratuitamente na farmácia Nem por meio do sempre. programa. Não, assim, grande parte, né? Sim. Essa receita digital, ela é válida para os programas aí do Farmácia Popular. Utiliza sim. Utiliza Na sim, né? farmácia Sim, pública. sim. Ou seja, você consegue utilizar. Para falar de futuro, gente, caminhando para o nosso ali final do nosso podcast, nosso papo. Mas continue, tá? Vai ter papo ainda, tá acontecendo. O futuro é sem papel? O futuro é o papel. Eu fiquei pensando, eu confesso a você, que eu fiquei pensando assim, gente, mas
2 anos de papel dentro de uma caixa, mas vai virar papel demais. Não, você não tem noção, não. As farmácias arquivam, porque, na verdade, Aham. são gente, portaria 344 e antimicrobiano é 2 anos, tá? 2 Não é 5. 2. Mas o pessoal, às vezes, confunde. Então, Aí tem já- farmácia que junta receitas e notas fiscais, né? Notas fiscais de aquisição e receita por 5 anos. Você Uhum. chega lá, tem tanta caixa de papel arquivado na farmácia, e o perigo de um incêndio, né? Pois Aquele é. tanto de papel e com poeira. Podemos sonhar, Luciana, com o fim do papel no processo? A Eu não justiça, de acho alguma que forma. está longe, sabe por quê? Hoje, né, Márcia, a gente estava em reunião do nosso grupo de trabalho de vigilância em saúde do Conselho Federal, e todos os documentos que nós estamos montando para enviar são todos no SEI, São eletrônicos. Eletrônicos. todos eletrônicos, entendeu? São todos eletrônicos. Uhum. Então, não se usa mais papel. Nas instituições públicas, hoje, eu trabalho na vigilância sanitária, sou auditora fiscal da vigilância, sou vice-presidente do Conselho de Farmácia. Uhum. No Conselho de Farmácia foi instalado o SEI, Uhum. na vigilância sanitária, no Conselho Federal. Então, Uhum. é tudo via eletrônica. E Uhum. eu creio que nós vamos chegar a um momento em que até mesmo a questão das receitas é difícil, porque assim, sim, tem lugares. O Brasil é muito grande, né? O Brasil tem muitas particularidades. Eu tenho estados aí que tem que ser fiscalizados, os municípios estão fiscalizados de barco. Uhum. Então, eu sei que eu não posso acabar com o papel, porque eu tenho regiões que são diferentes, né? Aí você pega o estado como Minas Gerais, 853 municípios, são várias regiões dentro de um, né? Que é não meio vai ter a Bahia, internet, é meio que norte, não- Não norte vai de ter Minas. uma internet 100%, né? Só que- conserta agora, norte de Minas é meio Nordeste, no sul de Minas é meio isso. São Paulo, É. né? O Centro-Oeste é goiano, É Goiânia, tem esse lado. Aliás, a culinária de Goiás é bem boa, né? Olha, gente, eu falei isso o piqui hoje. não é de Minas. Eu liberei O o piqui pequi. é de Goiás, tá? Mas não vem- Vocês querem o piqui. Outra coisa que Mas não não vem- é de vocês, a pamonha. Ah, A tá. pamonha de Goiás. Gente, Mas não tem. vem com essa história de que o uai é seus, não, porque não é, não. Agora o pão de Uai. queijo, docinho de leite e a cachaça, a gente não abre É, mão. eu acho, Abre mão do acho que não, pequi, acho que viu? não tem jeito, não. Agora são estados muito parecidos, né? De Muito. culturas, A- né? Olha, o modo de conversar, Isso. o modo de falar. É porque teve uma assim- atriz aí, que é de Goiás, uma atriz famosa, que veio falar que o uai é de Goiás. E não é. Não é? Não é. Uai, Ninguém não. fala uai Mas como a você sabe gente. que eu estava num congresso esses dias no Pará e o carro chegou e eu falei assim, uai, esse não é o meu carro não, que eu tô... Aí o motorista falou assim, a senhora é de Minas? Aí. Eu falei, não, sou de Goiás. Você sabe que eu tenho uma história ótima É. com o uai, né? Eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, fazer matéria no Rio de Janeiro, saindo daqui, equipe, descemos no aeroporto. Primeira vez no Rio de Janeiro, aí o repórter, o nosso produtor falou, cara, vocês não dão bobeira não, porque lá no Rio de Janeiro os taxistas dão volta, era a época que não tinha Uber ainda, eles dão volta com você, vai demorar, então vocês não... Vai caladinho, o táxi, eles vão dar a volta, vão enrolar vocês. Não deu 30 segundos. Não deu 30 Soltou segundos. lá. Vocês, né? Aí o... Esse vocês, né? você- Bem mineiro, não assim, deu, né? Não deu 30 segundos assim aqui. Aqui, vocês não Ou sabem. O cinegrafista, vocês sabem onde tem um negócio? Eu falei assim, você é de Minas Gerais, né? O moço do Rio, aí a gente não sabe se ele deu a volta com a gente, se ele não fez depois. Acredito não que a turma taxista lá é bem legal, o pessoal é bem legal, mas tinha essa coisa, né? Ah, vai dar uma volta com a gente e tal, bem Minas Gerais. E acaba que os conselhos de Minas Gerais, de Goiás, por serem essa particularidade, tem uma proximidade também, discutem coisas juntas, nas reuniões, tem essa proximidade. Por exemplo, nós estamos aqui com a representante de Goiânia, né? Aliás, às vezes É. são convidados para fazer podcast. E A gente se sente muito em casa. muito legal. Com a comida, com as ruas. As ruas são muito parecidas, né? Assim, com a estrutura de Goiânia. Só que Goiânia é bem plano. A única diferença é que Goiânia não tem sobe e desce, é muito plano. Mas as ruas, a estrutura da cidade, né, em si, a A comida, a receptividade. A gente tudo recebeu uma muito- pessoa de Goiânia, do estado do Goiás, que não é de Goiás, gente, é do
Goiás, né? Que o povo lá fala. Eu sou de Goiás. Ah, é? Não, porque você fala com o povo fala assim, eu sou do Goiás. Do Goiás. Mas é muito interessante, né? Essa abordagem, a gente não podia perder essa oportunidade de brincar com essa coisa, né? Da culinária, da cultura. Mas quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho lá, né, à frente da prefeitura lá de Goiânia, e de todos os seus trabalhos, né, como membro do Grupo Técnico de Vigilância, como é que faz? Como é que busca eu aí? sempre dou dicas, anotem aí, o meu Instagram, @LuaCalil. Calil é CALIL, @LuaCalil. Eu sempre coloco dicas, esses dias eu expliquei sobre o Zolpidem, né, uma mudança aí, na RDC, que ela excluiu os adendos de número 4 e 5 da portaria 344 e a prescrição do Zolpidem passa a ser somente na notificação de receita B, de cor azul, a partir do dia 1º de agosto. Então, aquele Zolpidem, né, com 10 miligramas para menos, não será mais na receita de controle especial em 2 vias, e sim na notificação de receita B, independente de qual miligrama ele for prescrito. Então, tem algumas dicas legais lá, me siga para essas dicas. Para finalizar o nosso assunto, eu queria sempre dizer, validem as receitas pelo validar.iti.gov.br, não valide por plataformas comerciais, tá? A Anvisa reconhece a certificação do ITI de forma oficial. Mais importante dizer, não existe, então, a receita digital para notificação A, B e B2 e nem retinóides de uso sistêmico. A receita impressa com a assinatura eletrônica não tem validade, você precisa, sim, do arquivo em PDF. Esse arquivo não pode ser utilizado na hora desprezado, tem que ser armazenado aí na telinha do seu computador por 2 anos. Acho que essas são as dicas mais importantes. Se atentem à tecnologia em saúde, gente. É um caminho sem volta, ela só vai crescer, né? Nós vamos ter aí cada vez mais novidades, e o farmacêutico é um profissional da saúde, tem que estudar todos os dias, ficar atento às normativas da Anvisa, o que é publicado, o que é revogado, a gente não para de estudar nunca, é medicamento novo no mercado, né, Márcia? Verdade. Então, cada dia chega uma pessoa e te pergunta do medicamento, saiu ontem. Hoje cedinho já vai ter gente te perguntando, mas e aquele medicamento novo? Como que funciona? É melhor que o antigo, né? Aí, então, assim, farmacêuticos nunca parem de estudar. E eu tenho certeza, o Conselho de Minas Gerais está aí sempre fornecendo muitos cursos, capacitações, palestras, eventos, lives. Perfeito. Luciana Calil, auditora fiscal de saúde pública da Prefeitura de Goiânia, mestre em ensino na saúde pela UFG e membro do Grupo Técnico de Vigilância em Saúde do Conselho Federal de Farmácia. Eu só não falei, né? Sigam também o CRFGO, assim como o CRF de Minas Gerais, também CRFGO, @CRFGO, também traz muitas informações. Nós temos uma publicação diária de assuntos que são de interesse da classe farmacêutica. Perfeito. Márcia Oliveira Alfenas. Márcia, tem algum recado aí final pra gente finalizar? Eu acho que foi boa, né? Essa conversa prosa aqui sempre sobre digital, boa, né? Fabiano? Sempre tá aqui já com foi você, bom, viu? Já foi até pro piqui, pro queijo. Isso o mesmo. queijo ela não teve coragem de falar que não tem jeito, não, né? Ela já chegou, a gente já entrou no acordo. Eu fiquei com a pamonha e o piqui. Mas é isso, Márcia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Fabiana. Acompanha nossos podcasts. Acompanhe o Fabiano. E vamos que vamos. TRF-MG. Pois é, vamos que vamos. Muito obrigado, viu, gente? Esse foi mais um episódio especial. Aqui, você perdeu os outros em áudio e vídeo? Tá lá, viu? Canal no YouTube, CRF-MG, você acompanha todos. Já falamos de tanta coisa legal. E eu te digo, tem muito mais por aí. Grande abraço, gente. Valeu! Obrigada.